A pergunta que me resta responder agora é em relação à causa final. Essa eu já tratei mais aprofundadamente em outros trabalhos meus e, sobretudo, na matéria. Agora, o que eu poderia dizer no caso em questão, para responder mais especificamente à pergunta que foi feita, é o seguinte: já que a pergunta cinge-se a saber qual é o verdadeiro fundamento da causa final, poderíamos dizer o seguinte: o ser, a ideia que nós possamos ter de ser, não só psicologicamente, mas como ontologicamente a razão de ser, o logos do ontos, do on, o logos do ser enquanto ser, aqui tomado substantivamente ou tomado também como verbo, só pode ser afirmação, positividade e perduração. É uma afirmação positiva, consequentemente que se põe e que perdura, que tem uma duração, que permanece no seu próprio ser. Porque se o ser não tivesse nenhuma duração, ele seria nada. Ora, durar em si mesmo já se vê que é um tender para si mesmo. O ser é algo que tende também para si mesmo. É esta afirmação, esta positividade que tende para si mesmo. Esse tender para si mesmo, este é o para quê da sua afirmação, porque a sua afirmação tem um para quê que é o positivar-se e durar-se em si mesmo, que é a sua finalidade intrínseca. De maneira que a finalidade intrínseca de um ser, ela constitui em tudo quanto revela-se, em tudo quanto afirma a sua positividade e a sua perduração. E podemos traduzir também por outros termos, como conservação do ser, e etc. Então, consequentemente, compreende-se a sua preferência para tudo quanto convém a essa perduração. E daí ser-lhe bom, porque é um bem, tudo quanto é conveniente a essa perduração, a esse ser enquanto ele perdura. E como naturalmente este ser não é apenas um ser tomado estaticamente, porque ele também tem a sua dinamicidade, ele tem a sua cinematicidade, as suas relações com o outro, como nós já vimos, estes fins vão manifestar-se de diversa maneira, o tender dos seus atos, segundo as diversas figuras, digamos assim, da estaticidade, da dinamicidade e da cinematicidade, que aparecem como finalidades distintas, mas que na realidade são ainda manifestações do mesmo ímpeto que tem o ser, a mesma aurexis do próprio ser, em afirmar-se a si mesmo seu próprio amor, o amor de si mesmo, que é a sua própria duração. Desse modo, ela vai se manifestar de muitas maneiras, inclusive, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo num ser humano, num ser inteligente, é ainda uma manifestação desta própria finalidade. Como a defesa individual num ser não pessoal, que não tem ainda a formação de um eu, também ainda é uma manifestação desta duração, como também é a afirmação desta duração na própria permanência do granito em si mesmo, apesar defendendo-se, resistindo a todas
os elementos e as coordenadas e elementos que constituem o seu ambiente circunstancial e que possam perturbá-lo, que possam pôr em risco a sua consistência. O próprio resistir à tensão superficial, às defesas que a vida oferece, se manifestam na botânica, na vida animal, são sinais deste ímpeto de perdurar, deste para-quê do ser, que é o para-quê do ser, o para-quê, ele faz tudo, ele afirma-se para durar, para perdurar, para permanecer. Ora, quando nós discutimos na matéria, na parte analítica, o problema das causas, tanto na parte sintética como também na parte analítica, nós então estudamos esse aspecto e estudamos uma série de classificações dos fins conforme eles foram estudados através dos tempos. Mas nós podemos dizer que realmente a grande dificuldade que permaneceu para a filosofia em todo esse período consistiu em dar um fundamento à finalidade. A causa final foi sempre uma pedra, um sapato da filosofia. Nós vemos que os autores, entre autores modernos, contrários à causa final, como eles fizeram desta matéria elemento, instrumento para combater uma série de ideias. E os defensores da causa final também não encontravam assim o fundamento da finalidade que satisfizesse. Mas desde o momento que nós compreendemos que o para que alguma coisa é para ser o que ela é. Desde que nós compreendamos que o ser é uma afirmação, é uma positividade que perdura, e este perdurar é o para que ele tende, então o perdurar do ser é a sua causa final intrínseca. Então nós encontramos a causa final, o fundamento desejado. Fundamento que não necessita de grandes pesquisas de ordem filosófica. Mas alguns dirão, bem, mas e a causa final extrínseca? Bem, nos casos de causa final extrínseca, nós temos que ver o seguinte: há uma causa final extrínseca que é aquela que é dada por outro a alguma coisa, como, por exemplo, ao trigo de tornar-se pão, que não é uma causa final intrínseca do trigo. Esta causa final extrínseca dada por outro é fácil de explicar-se e essa também não teria dificuldade. Mas poderia alguém dizer, bem, mas e uma causa final que não é propriamente intrínseca, de alguma coisa que parte até para o sacrifício individual em benefício, por exemplo, da espécie? Essa seria extrínseca. Bem, ela seria parcialmente, aparentemente extrínseca, porque o caso, por exemplo, do indivíduo que se sacrificasse, que tendesse ao sacrifício individual em benefício da espécie, ele tenderia para perdurar, não enquanto indivíduo, mas para perdurar enquanto espécie. Mas a parte específica também há nele. Ele também é, de certo modo, esta parte específica. De forma que aqui é muito fácil compreender, e esta é uma das razões que justificam de maneira flagrante e decisiva a nossa concepção de
de tomar sua unidade estática, dinâmica e cinematicamente. Porque estaticamente a unidade ela está olhada apenas ante si mesma. Ante si mesma na sua constituição, na sua tetônica. Mas a unidade olhada, por exemplo, na sua dinamicidade, ela já está olhada dentro das possibilidades que ela pode atualizar, as quais irão provocar modificações nos seus próprios interesses. Mas esta mesma unidade, por sua vez, nas correlações e nas interatuações que ela mantém com outras unidades, ela vai sofrer outros interesses, ela vai ter outros interesses. Ora, isto vem provar que nós nunca podemos tomar o indivíduo como a singularidade como uma coisa total e absolutamente isolada. Não se pode tomar um indivíduo vivo como alguma coisa completamente isolada da sua espécie. Ele tem dentro de si algo que não pertence, quer dizer, embora pertença à sua individualidade, é algo que ultrapassa a sua individualidade, porque é participada por outros também. Porque o que é incomunicável nele seria a sua individualidade, a sua singularidade. Mas o que é comunicável dele é o repetível específico que ele tem com o outro. E cujo repetível específico constitui também a sua intrinsicidade, a sua tectônica, e para a sua perduração ele poderia também tender. Mas ele poderia dispensar o atendimento à sua singularidade em benefício do outro, mas não se estaria nem por isso negando. Estaria se negando apenas como indivíduo, mas não se negando como espécie. O que vem provar que o aspecto específico tem um fundamento real e não é apenas um mero flatus vossos, como querem os nominalistas no filosofar. De forma que o fato de um ente que tem uma finalidade intrínseca, e essa finalidade intrínseca pode ser apenas tendente para o benefício exclusivo da sua unidade, e uma parte pode tender para algo que ultrapassa, para a totalidade da qual faz parte, como uma mãe que pode sacrificar-se em benefício do filho, portanto, que praticará seus atos, até inconscientes, em benefício do próprio filho, e às vezes até em oposição aos interesses individuais, é porque ela não é apenas um indivíduo, ela é também a mãe. Quer dizer, e como mãe, ela é também a protetora, a genitora de um outro ser, que é outra individualidade, de cuja perduração ela também constitui, cuja perduração constitui um interesse da sua parte mãe, da sua parte como genitora, de forma que esses atos indicam ainda um fim intrínseco que não se pode explicar do ângulo meramente individualista, mas se pode explicar por esta outra parte. Nos casos excepcionais que hoje se observam de certas mães que, debaixo de certos tratamentos, perdem os seus instintos maternos, perdem o amor pela sua prole, e que pode atingir até graus de verdadeira loucura, em que trata os filhos como coisas sem a menor importância, é porque elas destroem dentro de si alguma coisa da sua constituição psíquica que faz parte desta outra da tectônica que constitui a sua parte como progenitora e como mãe. Nada disso é um mistério para a filosofia. Nada disso se apresenta como algo, pelo menos para o nosso modo de filosofar, como algo que não tenha uma solução
ou não possa ser compreendido. Absolutamente. Tudo isso pode perfeitamente ser compreendido, pode ser entendido dentro da nossa concepção. Porque essas deficiências são deficiências da tectônica, da parte da tectônica psíquica, da parte que constitui a parte anímica, a parte psíquica, a parte espiritual, etc., de um ser, que podem sofrer dessas modificações, sem que isto significasse profundas anulações, porque ninguém, o ser mãe ou o ser pai, a maternidade, uma paternidade, são relativas e são possibilidades relativas de um ser e que naturalmente decorrem da sua essência, decorrem da essência de um ser, como possibilidades desse ser. Mas não é necessariamente todo ser tem que ser pai, todo ser tem que ser mãe. Não, isso não constitui propriamente a essência do ser humano. De nenhum ser não constitui. Aliás, isso aqui é facilmente estudável nas categorias e estudável também nos predicabilhas. Não é problema para os senhores depois dos estudos que já foram feitos. Não vemos assim nada de extraordinário que possa. Não sei se temos mais fita para gravar, que chegamos ao fim. Estamos chegando ao fim e também ao fim do nosso tempo. Agora, na próxima vez, então, vamos, os senhores que quiserem fazer perguntas podem anotar as perguntas que desejarem e na próxima vez responderemos.